Essa vai ser uma aula especial falando sobre. O tema é o seguinte, eu vou até ter que ler aqui para vocês, porque pediram esse tema especialmente como uma aula. Como eu consigo administrar 50 contas de anúncios diferentes, respirar, gravar curso, alimentar a audiência e ainda viver. Então, eu vou falar um pouco como que funciona a minha rotina de gestor de tráfego e contar para vocês como que é o dia a dia, como que eu me organizo para fazer tudo isso aqui. Primeiramente, uma das coisas que eu faço é ter uma tabela organizacional dos meus clientes. Eu vou compartilhá-la aqui com vocês e mostrar como que eu manejo essa planilha para realizar todas as atividades sem que tenha algum furo e eu deixe algum cliente na mão. Então, eu prezo muito pela qualidade do meu serviço. Eu não passo de um número X de clientes. Hoje eu administro cerca de 50 contas de anúncio de vários nichos diferentes. Eu não passo disso porque eu sei que passando disso eu não dou conta de entregar um trabalho muito bom. Então, a rotina, ela basicamente consiste em análise e otimização das campanhas de 7 em 7 dias. Esse é o meu principal método. E por que isso? Principalmente dentro das contas de e-commerce. As campanhas, a gente tem ali dentro o nosso período de conversão, dentro dos conjuntos de anúncio, que a gente já viu bastante nas aulas sobre o Pixel. E o que acontece é o seguinte, esse período de conversão máximo, ele dura 7 dias. Então, a janela ali que eu tenho do período de conversão é justamente os 7 dias. Por isso que eu otimizo de 7 em 7 dias, porque ainda a campanha ela está em fase de aprendizagem, está dentro do nosso período de conversão. Além disso, a gente tem todo o período de atribuição. O período de atribuição, ele dura, por padrão, quando você cria uma conta de anúncio, a gente viu isso lá no começo do curso, 28 dias. Então, se a pessoa clicou no seu anúncio, ela vai ser acompanhada ali todas as ações por mais 28 dias. Então, dentro de 7 dias, a gente tem o período de conversão e ainda tem um período de atribuição de resultados das campanhas. Então, se uma pessoa clicou ali hoje, né? Hoje eu estou gravando a aula no dia 6 de novembro, clicou hoje, mas comprou no dia 13, ainda vai computar uma conversão ali. Para mim, ainda vai estar dentro do período de conversão. Então, por isso que eu realizo essa análise e otimização de 7 em 7 dias. Porque talvez, se você sobe uma campanha hoje e amanhã, o resultado não tá tão legal, mas pode ser que no fim de semana, tô gravando essa aula hoje, ela é quarta-feira, no fim de semana, sábado ou domingo, sejam dias bons de vendas para o seu negócio. E aí o negócio começa a girar, você começa a acumular mais dados na sua campanha e o algoritmo começa a otimizar melhor suas campanhas. Então eu sempre gosto de dar um prazo bom aí, de 7 dias é o que eu considero, para realizar as otimizações das campanhas. Então, claro que tem algumas contas que são maiores, gasta muita verba durante esses 7 dias, né? Gasta muita verba diária, é muito maior o consumo de orçamento. Então, eu preciso Então, esse prazo de 7 dias, ele é o ideal para eu poder conseguir gerenciar essas mais de 50 contas de anúncio, porque eu consigo ter tempo para olhar tudo isso. Claro que tem contas que gastam um orçamento de verba diário muito mais alto, então eu preciso de dar uma atenção maior. Então, de 2 em 2, 3 em 3 dias, eu entro nas contas para ver como está a situação ali. Caso tenha alguma urgência, eu já modifico essas campanhas. Mas o método, ele é de 7 em 7 dias. E aí eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar essa planilha que eu utilizo para poder fazer o gerenciamento das tarefas e análise dos clientes. Eu tirei o nome aqui dos clientes justamente para preservar a identidade, né? Mas ela funciona da seguinte forma, isso aqui é o que eu uso, o que eu estou confortável há mais de anos. Eu utilizo essa planilha bem simples, mas é o jeito que eu consigo ter um controle. Então, vamos supor, a gente está aqui hoje no dia 6, tá? Então, eu tenho que analisar essas seguintes contas. E aí, como eu tenho essas contas de anúncios, eu distribuo elas de acordo, assim, com os dias da semana. Então, eu deixo uma quantidade X no dia X, uma quantidade Y no dia Y, de contas para eu poder me organizar melhor, né? Dentro dos 5 dias úteis da semana. Para eu tentar trabalhar ali de segunda a sexta nessas contas. Mas, eventualmente, eu trabalho sábado e domingo também nas contas de lançamento, em algumas urgências, na distribuição de conteúdo, etc. Então aqui, por exemplo, estou no dia 6, eu venho em filtro por próxima análise, e aí eu vejo que eu tenho aqui o cliente A, cliente B, e aí vocês entenderam a lógica, cliente C, cliente D, né? Cliente D, C, D, E, A, B, C, D, E, no dia 6. E aí o que eu faço? Faço uma análise da conta, na verdade, inicialmente coleto
coleto as informações, os dados dessa conta. Eu vou mostrar em uma outra planilha ali como que eu realizo a coleta dos dados dessas métricas para poder trabalhar em cima das otimizações. Então, a primeira tarefa, coletar as informações das contas de anúncios para partir para otimização. E aí, faço a coleta, a análise e otimização dessa conta, jogo ela para daqui 7 dias, para o dia 13/11 aqui no caso, 13/11. Aí vocês devem estar se perguntando, por que está marcado em vermelho? Isso aqui é o que eu utilizo para poder ordenar os pagamentos dos meus clientes. Então, vamos supor, esse meu cliente aqui, o cliente X, fechou o mês dia 1º de novembro. Eu marco ele de vermelho, faço o relatório, né? No dia 1º eu fiz o relatório, mandei para ele e ele ainda não me pagou. Aí fica como o status vermelho porque ele não me pagou. O último pagamento foi em outubro. Se ele me paga, eu venho aqui e mudo, coloco pagou em novembro. E aí eu marco aqui como novembro, ele realizou o pagamento, eu já mudo aqui de vermelho para branco normal e já jogo o próximo encerramento da conta dele para o dia de vencimento do mês seguinte. Então, essa planilha que eu uso para me organizar. E aqui eu vejo por vencimento de conta para fechar o mês e mandar os relatórios para os clientes, que inclusive eu vou mandar aqui para vocês também a planilha de relatórios que eu envio, vou mostrar junto com a planilha de coleta de dados. E essa aqui é a parte que eu uso para me organizar com a análise e otimização dos clientes. Aqui tem a verba investida por mês de cada cliente. Essa verba aqui não está atualizada nessa planilha que eu estou mostrando. Eu invisto mais que isso atualmente. E aqui eu tenho uma aba de tarefas que surgem durante o dia e aí eu tenho que me programar para fazer essas modificações, verificar saldo, adicionar catálogo, etc. Então isso aí vai de acordo com a demanda de cada um de vocês aí. Eu utilizo para me balizar do que eu tenho que fazer em qual dia. E aí, com relação às análises e otimizações dos clientes, essa é a forma que eu me organizo de 7 em 7 dias para realizar todas as otimizações. Eu tento fazer isso tudo na parte da manhã, em dias normais. Eu termino a parte de coleta, análise dos dados e otimizações na parte da manhã, se estende um pouco na parte da tarde e aí eu já fico um pouco mais livre para trabalhar nas contas de lançamento e no meu próprio produto, para bolar as distribuições aqui de conteúdo, a criação de conteúdo das lives, do Telegram, do Instagram. E agora eu vou mostrar para vocês a planilha de coleta de dados. E aí, essa aqui é a planilha que eu uso para fazer a coleta de dados de 7 em 7 dias antes de começar as otimizações. O que eu faço aqui? Eu tenho uma coluna de campanha, conjuntos de anúncio, orçamento, que é o valor gasto diário, tem a coluna de orçamento, que é a verba diária utilizada em cada conjunto de anúncio, o gasto durante o período da análise, no caso, os últimos 7 dias em cada conjunto, quantas conversões eu tive, qual foi o valor faturado pelo conjunto de anúncio, o custo por resultado, aqui no caso, o custo por compra e o ROAS, que é o retorno sobre o investimento. E aí eu sempre classifico dessa forma. Por exemplo, essa campanha, eu tinha 3 conjuntos de anúncios ativos na análise dos últimos 7 dias, marco aqui os 3 conjuntos de anúncios e puxo as métricas. E por que eu coloco o valor faturado aqui? Qual que é a importância de todas essas métricas no dia que você vai coletar e fazer a análise? Quando você faz essa análise, igual, você está vendo esse valor aqui, 2.319 nesse conjunto de anúncios. Depois, passados 7 dias, né, eu fiz a coleta no dia 15/10, essa coleta aqui. No dia 22/10, quando eu for fazer uma nova coleta e quiser fazer uma análise do que eu tive no período passado, se eu puxar só pelo gerenciador, voltar lá do período do dia 15 ao dia 8, no caso, eu vou ter uma atribuição maior, porque lembra que a gente já falou sobre a janela de atribuição. A janela de atribuição dura 28 dias. Então, no dia que eu coletei aqui, dia 15, eu tive R$ 2.319. Pode ser que no dia 22, se eu olhar de novo esse período para trás aqui, eu tenho um valor maior de conversão justamente pelo período de atribuição. Então, é importante eu ter essas métricas aqui para sempre comparar os valores de 7 em 7 dias, sem contar com o período de atribuição. Porque, no caso, se eu faço a análise novamente no dia 22/10, eu vou estar analisando só 7 dias, sem contar mais 7 dias de período de atribuição que eu tive até aqui para chegar no dia 22/10. Então, é super importante que você anote essas métricas e, na verdade, elas vão variar de acordo com o objetivo da sua campanha. Aqui, como no caso, o meu foco é conversão dentro desses e-commerce, eu estou anotando as métricas principais das campanhas de conversão. É o que mais faz sentido para mim. Aqui não faz sentido eu ver o alcance, eu ver o índice de qualidade dos anúncios nessa planilha e analisar quantas visualizações tive no meu vídeo, etc. Aqui o meu objetivo é
justamente conversão. Então, por isso, eu utilizo essas seguintes métricas. E aí, essa é a forma com que eu me organizo para conseguir fazer a gestão de mais de 50 contas de anúncio. Uma planilha de cronograma, gestão de 7 em 7 dias e uma planilha de coleta de análise de dados para realizar as otimizações.